Bem, começamos a gravar, gente. Agora vamos lá. Ô, gente, para de entrar atrasado na aula. Show! Por que esse tema, gente? Desaprendendo ensinos errados da religião. Eu não vou aqui ficar xingando os religiosos, falar um monte da religião. Já passou minha fase disso. Passou minha fase de brigar com a religião. Agora é o processo de forma calma, entender que certos conceitos ensinados pela religião mais nos atrapalham do que nos ajudam. Não que os religiosos tenham a intenção disso. Eles não têm a intenção de nos atrapalhar. Eles só estão ensinando o que eles aprenderam. É o fato, é a forma deles de se relacionar com Deus. Mas não gera resultado. E aí, como eu sei disso? Porque eu vivi na prática. Eu sou filho de pastor, cresci num ambiente evangélico, eu tenho 33 anos de idade e 33 anos dentro da igreja. Já passei pelo processo de desviar, voltar, ir para o mundo, se enfiar no pecado, voltar de novo, depois se converter, depois entender que a religião não é o caminho, e passa por aquele processo de confusão, fica sem frequentar igreja nenhuma, mesmo tendo um relacionamento com Deus. Eu não conseguia frequentar nenhum prédio por causa do que era ensinado. Passei mais quase 2 anos sem frequentar lugar nenhum. Depois, consigo hoje frequentar o lugar que eu faço parte sem me inflamar pelo sistema religioso, mas sim para ter comunhão com os irmãos. Então, passei por um monte de processos, mesmo tendo 33 anos, tá? Mas, vamos lá, eu vou explicar um pouco da minha história aqui, no início, com o pecado, tá? Desaprendendo, o foco é vencer o pecado na força do braço. Nós vamos desaprender a vencer o pecado na força do braço, que é o que nos é ensinado dentro do ambiente religioso, tá? Vamos lá. Como a maioria que eu vi aí é novo aqui, eu vou contar rapidamente. Eu, Abner, cresci num ambiente cristão, porém sofri um leve abuso sexual. Leve porque eu digo leve abuso sexual quando eu tinha, sei lá, eu não lembro a idade, né? Mas devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu digo leve porque foi carícias de uma pessoa mais velha que fez carícias em mim com 8, 7 anos. Isso como que fala? Desencadeou um desejo sexual precoce, certo? Então eu lembro de com 7, 8 anos de idade, eu já tinha sonhos eróticos. Então eu lembro disso claramente. E cresci, aí fui chegando nos 10, 11 anos, foi no processo que começou a entrar a questão da internet, começou a ter computador nas casas, e aí você entra na pornografia. E é pornografia, masturbação, até o momento que eu comecei a namorar meu primeiro namoro foi com 15 anos, e com 15 anos eu comecei a namorar com uma mulher que era pior que eu. Então, deu ruim. E aí era sexo de tudo quanto é jeito, e acabei me afundando tanto no pecado que eu não conseguia mais viver sem erros do pecado sexual. Mas, mesmo estando num ambiente cristão, meus pais são ótimos pais, eu não tinha desejo por Deus porque a religião é chata, gente. A religião é extremamente chata. E por um jovem, aquele ambiente religioso da igreja que eu fazia parte era aquele ambiente de usos e costumes, mulher com saião, com cabelão, que não pode cortar cabelo, que não pode fazer isso. Aquela coisa monótona que para o jovem não tem graça nenhuma. E claro, além de tudo isso, não tinha aquele poder de Deus, aquele desejo. E aos 16 e 17 anos, depois de eu me afundar muito no pecado sexual, foi quando começou a minha alma a sentir um vazio. E é nessa hora que a gente vai buscar Deus. Quando a gente já está na lama do pecado, seja ele sexual, seja ele álcool, seja ele roubo, seja ele drogas, ele cria um vazio. E aí, quando cria um vazio, você começa a querer buscar alguma coisa. E no meu caso foi Deus, porque eu tinha referência dos meus pais. Eu falei, pô, preciso de um relacionamento com Deus. Comecei a ir à igreja, é o que a gente aprende. Quer Deus, vai para a igreja. E aí, eu fui para a igreja. Me converti verdadeiramente, que foi nessa idade aí. Porém, quando eu me converti, virou o alto e baixo, porque eu queria estar num relacionamento com Deus, mas não conseguia sair do pecado. Então era 2 meses firme com Deus, 2 meses afundado no pecado. 2 meses firme com Deus, caía na pornografia. Firme com Deus, caía na relação sexual com alguma pessoa. Firme com Deus, e aí a minha vida foi assim por anos e anos e anos e anos, toda a minha juventude, praticamente.
escorregando e caindo no pecado. Eu procurava buscar a ajuda dos meus líderes, mas as respostas eram sempre as mesmas. Vamos ver se vocês se identificam com as respostas. A resposta é: você tem que jejuar mais. Você tem que orar mais. Até você tem que tomar banho gelado, me falavam. Então vai tomar banho gelado que funciona. E eram sempre as mesmas respostas. E eu, como uma pessoa que segue o que os seus líderes ensinam, que a religião ensina, jejuava, orava, e era 2 meses intenso com Deus, mas agora eu estou livre. Era a primeira situação que aparecia, era um escorregão de novo. E quando você escorrega, você se sente sujo, porco, você se sente frustrado, você acha que você não serve para nada. Por quê? Cara, Jesus Cristo morreu por mim, eu não consigo nem controlar meus impulsos. Então era isso que eu pensava. Eu queria ser usado por Deus para transformar vidas, para salvar vidas, para ajudar vidas. Mas eu não conseguia ajudar a mim mesmo. Então eu entrava em estados depressivos, mas daqui a pouco eu me levantava de novo e tentava, e agora eu vou conseguir, e era discipulado, e era ajudado por pessoas de perto, e jejum junto, e oração junto, e sobe para monte, e faz todo o processo, e cai no pecado de novo. E então foi assim por muito tempo. Mas aí eu cheguei no fundo do poço. Por quê? Mesmo dentro desse processo, quando eu comecei a cair, levantar, o que acontece? Uma hora você começa, ou você desiste de vez, que eu não sei, algumas pessoas aqui já viveram isso, ou você cria uma vida dupla. Você esconde essas falhas que você tem e continua atuando no seu chamado, no seu propósito. Então eu comecei a pregar na igreja, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, mas quando eu escorregava, eu não queria mais contar para os outros, porque eu não sabia mais como resolver. Então eu escondia e continuava pregando, e continuava fazendo, e ficava com aquela vida dupla. Mas uma hora isso vai ser exposto, não existe nada oculto que não venha a ser exposto. E aí o que aconteceu? Eu comecei a noivar, aí encontrei uma mulher maravilhosa. Depois de muito tempo de noivo, eu tive relação sexual com outra mulher, que também era noiva. Isso foi exposto dentro da igreja a qual fazia parte, que é uma igreja de 200 pessoas. Aí jogaram no ventilador, aí me levantaram na cruz, é o filho do pastor, imagina. Usaram esse argumento para dividir a igreja. Então, assim, um pessoal saiu fora da igreja com mais 100 pessoas e foi embora. E, cara, foi uma loucura total. Foi o pior momento da minha vida. Onde eu perdi minha noiva, machuquei meus pais, perdi um monte de amigo, porque ninguém mais queria falar comigo. Fui chamado de estuprador, de pecador, de sem vergonha e todo esse processo. Foi aí que eu decidi, através de alguns amigos, procurar ajuda psicológica. Então eu comecei a fazer terapia. Minha esposa minha noiva na época, estava estudando psicologia, e uns amigos delas conheciam um pastor que era psicólogo que trabalhava com família. Me conectaram a esse cara. E ali no processo de terapia, eu cresci muito emocionalmente, e eu amadureci. E uma das coisas que eu descobri é que os pecados, sejam ele qual for, gente, sexual, álcool, mentira, seja qual for, é apenas um buraco emocional tentando encontrar escape. Nossos pecados. Eu via no sexo um buraco, eu queria suprir nas fantasias sexuais os meus buracos emocionais, a minha imaturidade. Não conseguir controlar impulso é imaturidade emocional. E aí eu fui aprendendo, fui crescendo. Deixei de ser um menino, foi 5 anos de terapia, gente. E eu cresci emocionalmente. Então eu aprendi a lidar com meus impulsos, só que a situação ainda não tinha sido resolvida. O meu terapeuta falou: agora você está pronto para casar. A minha noiva me aceitou de volta, que é a minha atual esposa. Falou que se eu buscasse ajuda, ela daria uma nova chance. Nós casamos, só que casado era uma luta constante ainda. Constante ainda. Só que eu tinha um controle dos meus impulsos agora, porque eu tinha crescido emocionalmente. Portanto, veio todo esse processo e aí veio a minha transformação. Onde veio a minha transformação, gente? Quando eu entendi, através da vida do Rainer, que eu tenho certeza que alguns de vocês podem conhecer, o Rainer Hitler, e ele veio ensinando sobre a questão da nova aliança e sobre o poder do estar consumado. E ali eu comecei a absorver aquilo. Comecei a aprender, comecei a ter um relacionamento com Deus diferente, e então eu li um livro dele que tem o título Livres, que é literalmente para falar livres do pecado.
E eu li nesse livro que foi a frase que marcou minha vida, que nós não temos que lutar contra o pecado. O pecado foi vencido. Eu tenho que me apropriar. Só que aí ele vem dando texto bíblico. Texto bíblico para mostrar isso. Quando eu li isso, e vou ser bem sincero com você, eu estava dando logo uma barrigada lendo esse livro. Estava no banheiro, gente, lendo esse livro. E aquele conceito mudou minha vida. Na hora que eu li aquilo, eu falei, uau, é isso. E fechei o livro e segui minha vida. Segui minha vida, fui embora, continuei trabalhando. Depois de semanas, acho que meses, gente, eu fui perceber que a luta tinha acabado. Eu não percebi na hora. Aquilo abriu minha mente de um jeito que eu falei, uau, é isso, faz todo sentido, biblicamente é isso aqui. Aí aquilo entrou no meu coração. Só que não teve nenhum choro, não teve nenhum foguinho, não teve nada. Mas eu segui minha vida. Aquilo se tornou um entendimento claro no meu coração. E eu percebi que a luta tinha acabado. Quando eu fui perceber meses depois, eu parei para refletir. Oh, peraí, o que aconteceu? Aí na hora que eu falei, peraí, o que aconteceu? O Espírito Santo me lembrou daquele dia que eu estava lendo aquela verdade. Aí eu falei, foi lá. E a partir dali, gente, eu vivo uma vida em paz referente ao pecado. Quem aqui tem problema com o pecado vai entender o que eu estou falando. Eu, Abner, tinha aprendido a controlar meus impulsos, mas eu tinha que me esforçar para não pecar. Eu tinha que estar sempre vigiando, sabe? Eu tinha que estar sempre atento. Não podia segurar o olhar muito numa mulher. Não podia. Caía num vídeo que tinha uma mulher fazendo dancinha no Instagram, o que mais tem. Eu tinha que tirar. Eu tinha que me esforçar para não pecar. Quando esse entendimento entrou no meu coração, eu parei de me esforçar. Eu vivo uma vida de descanso. Eu não tenho medo de amanhã pecar. Entende? Porque eu me apropriei daquilo que Cristo fez. E isso mudou minha vida. Hoje, gente, eu tenho um casamento, eu tenho certeza, você pode, tipo assim, eu poderia colocar minha esposa do lado aqui. Se ela poderia ter qualquer homem da vida dela, ela não escolheria ter outro. Eu tenho certeza que eu vivo um casamento saudável. Minha esposa é minha melhor amiga. Eu não tenho outra amiga mulher. Eu tenho colegas, eu não tenho. Eu era cheio de amiga mulher, porque queria ter um monte de mulher. Eu não tenho necessidade de nenhuma outra amiga. Eu e ela trabalhamos junto, eu e ela fazemos trabalho, eu e ela pregamos o evangelho, ela é psicóloga, eu trabalho em outra área que não tem uma denominação para que eu faço. E, cara, eu cumpro o meu chamado, eu cumpro o meu propósito, e hoje, cara, eu sou extremamente realizado. Quando eu paro para pensar o Abner que eu era e o Abner que eu sou hoje, por causa de um entendimento, gente, isso mudou minha vida. E agora eu vou mostrar para vocês esse entendimento, tá? Eu vou mostrar, gente, com textos bíblicos, tá? Lembrando, gente, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não vim aqui para pregar o evangelho para vocês. Esse não é o meu papel aqui, hoje. Eu prego o evangelho em lugares, sim, mas hoje eu não estou aqui como pregador do evangelho. Eu estou aqui te trazendo um ensinamento, tá? Ok? Beleza. O nome do livro é esse aí mesmo. Livre, só que é no plural. Livres, tá? Livres, do Rainer Hitler, tá? Vou seguir, gente. Agora presta atenção, papel e caneta. Aí, tem que trocar de tela aqui para mudar. Vamos lá. Agora eu vou te explicar biblicamente para que sua fé não se fundamente em minhas experiências. A sua fé tem que estar fundamentada no poder de Deus e no evangelho. Vamos embora. Você aprendeu o evangelho pela metade. O evangelho não é apenas sobre Cristo perdoar seus pecados, mas sobre você. Esse você pode tirar, gente. Mas sobre ele ter nos dado o poder de viver em santidade. Pelo poder da graça de Jesus que há em nós. O que eu quero dizer aí? Todos nós aprendemos. Cristo morreu pelos nossos pecados, certo? Sim, maravilhoso. Só que isso daí é só a metade, gente. Cristo não só morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados passados, presentes, futuros. Mas ele morreu para nos dar poder de viver em santidade. Ele nos dá o poder e a vitória sobre o pecado. Entende? Então, a religião nos ensina pela metade. Ela ensina assim, você tem que, às vezes não de forma literal, gente, mas de forma cultural. Cristo morreu pelos seus pecados, mas você tem que ficar lutando para vencer ele no dia a dia. Quem se sente assim?
Fala para mim. Cristo morreu para vencer os meus pecados, mas para perdoar meu pecado, mas eu tenho que lutar por ele. Você que tem que lutar, você que tem que se esforçar. É esse o conceito que está por trás da mensagem da maioria dos pregadores. Você tem que continuar lutando, você tem que se esforçar pela sua salvação, você tem que lutar, você tem que conquistar. E eles vão te jogando na força do seu braço. Então é eu que faço, é eu que luto e é eu que conquisto. Mas vamos seguir. Ponto 1, gente. Você aprendeu a vencer o pecado na força do braço. Vamos mostrar isso. Na velha aliança, o povo se relacionava com Deus através da obediência a leis. Mas todos nós estávamos debaixo da maldição de Adão, que é a natureza pecaminosa, que herdamos por causa do pecado de Adão. Então, gente, por que nós não conseguíamos... eu estou me colocando no papel aqui, gente, de Israel antes de Cristo morrer, tá? Estou colocando no papel de Israel. Por que aquele povo não conseguia vencer o pecado? Por causa da natureza pecaminosa, que sempre fazia com que eles voltassem a pecar. Eles tinham uma inclinação severa para o pecado, tá? Agora, eu vou te mostrar, biblicamente, isso que eu acabei de falar, ó. Romanos 8:3. Por quê? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, gente. Presta atenção. Presta atenção nisso. Romanos 8:3. Por que a lei não conseguia cumprir o papel dela? Ou seja, por que aquele povo não conseguia cumprir o papel dele? Porque a lei estava enfraquecida pela carne. O que é a carne? Manda para mim aí no chat. O que é carne na sua visão? Manda aí para mim no chat. Carne pode ser o corpo, sim. Essência humana corrompida, legal. Natureza pecaminosa. Carne é a natureza pecaminosa. Tá. Minha natureza humana, Edileide. Legal. Carne, gente. Eu vi que vocês já entenderam o ponto. Carne pode ser 3 coisas, tá? Pode ser o seu corpo. Tá escrito lá, o verbo se fez carne. Jesus não se fez natureza pecaminosa. Jesus se fez humano. Então, pode ser a minha humanidade. Carne também pode ser a minha forma humana de pensar, meu intelecto, sem ser racional demais. Sempre está andando na minha natureza humana. Só que carne também é a natureza pecaminosa, que nesse caso, nesse texto aqui, é a natureza pecaminosa. Então, o que Deus estava querendo dizer? O que Paulo estava querendo dizer? Existe uma lei. Tem os 10 mandamentos para você cumprir. Mas o povo não conseguia cumprir porque eles tinham uma natureza que sempre os fazia desobedecer. Certo? Então, a natureza deles sempre fazia desobedecer. Anota isso que eu vou falar agora. Você sempre voltará a fazer o que faz parte da sua natureza. Escreve isso daí. Você sempre voltará a fazer o que faz parte da sua natureza. Vai fazer sentido depois, tá? Eu vou contar uma historinha, uma analogia, para deixar claro esse ponto, tá? Uma historinha que eu já contei várias vezes, mas ela é a maior historinha para falar sobre natureza. Um dia, o escorpião estava andando na frente do lago, assim, caminhando no lago. E ele encontrou um sapo. E ele falou para o sapo assim, senhor sapo, tu podes me levar do outro lado do lago? Aí o sapo falou, até posso, senhor escorpião, mas tu não vai me dar uma ferroada e vai me matar no meio do caminho? Aí o escorpião, pô, senhor sapo, como assim? Jamais. Se tu estás me ajudando, como eu vou te dar uma ferroada? Aí o senhor sapo fala, escorpião, realmente tu não vai fazer isso? Ele falou, pode confiar, eu não farei. Aí o senhor sapo falou assim, sobe nas minhas costas. Aí ele subiu nas costas do sapo e o sapo levou ele para o outro lado do lago. Chegando do outro lado do lago, o escorpião deu uma ferroada no sapo e pulou das costas dele. E o sapo envenenado começou a afogar e morrer. Ele falou, escorpião, por que tu fizestes isso? Ele falou assim, essa é a minha natureza. O que essa história nos conta? É que a natureza do escorpião é uma natureza traidora. Então você sempre voltará a fazer o que faz parte da sua natureza. Aquele povo tinha o desejo de ser obediente a Deus? Tinha. Mas eles tinham a natureza de Adão. A natureza da
desobediência e da rebeldia que os fazia sempre voltar ao pecado. Entende? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos seguir para outro texto bíblico. Olha esse texto aqui. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Gente, presta atenção nisso. Olha algo muito importante. Está sublinhado ali. As paixões pecaminosas despertadas pelo quê, gente? Pela lei. Mas, gente, a lei não é boa? Fala comigo. Quem foi que deu a lei? Não foi Deus que escreveu a lei? E como a própria lei de Deus desperta as paixões pecaminosas? Isso nós precisamos refletir. Nós não podemos ouvir qualquer ensinamento ou qualquer pregação de forma passiva. Então vamos lá. Paulo fala muito bem sobre isso. Paulo fala assim, ó. Antes da lei existir, eu não sabia o que era cobiçar. Mas a lei passou a existir e me disse o que era cobiçar. Portanto, quando eu aprendi o que cobiçar é errado, o pecado em mim me gerou o desejo de cobiçar. Olha que louco. Antes, é aquele famoso negócio lá. O que é proibido é mais gostoso. É isso daí, em outras palavras. Então, o que Paulo está querendo falar aqui? Que a lei ela é boa, só que a lei aponta ao pecado. E quando ela aponta ao pecado, existe uma natureza no ser humano que gera o desejo de fazer o que é errado. Entende? Então, nós éramos controlados, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Trazendo pela língua de hoje, vamos trazer para a linguagem de hoje. É assim, você vai na igreja, você descobre que fazer sexo antes do casamento ou com uma pessoa que não é o seu cônjuge é errado. A partir dali, o pecado que vive dentro de você gera em você todo o desejo de ter relações sexuais. É isso. Quando você descobre o que é proibido, você tem desejo de fazer. Seja isso em qual área for, tá? Mas existe uma solução para isso, Aben? Claro que existe. Vamos continuar. Ó, outro texto bíblico, gente. Aquilo que quero fazer, não faço. Mas o que não quero, esse eu faço. E se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Aqui é um texto que todo mundo usa para continuar no pecado, né? Ou é um texto que todo mundo usa falando que era a guerra de Paulo. Gente, essa treta não era de Paulo, gente. Ó, eu quero que você reflita comigo. Essa treta não era de Paulo, gente. Paulo estava falando qual era a vida dele quando ele vivia debaixo da lei. Olha lá, Ericanal, o pecado que habita em mim. Ele está em Romanos 7. Em Romanos 8, o que ele diz? Não há condenação nenhuma para que estão em Cristo. Ele está fazendo um argumento. Paulo faz isso o tempo todo, gente. No final do Romanos 7, ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Só que ele começa o 8 falando: graças a Jesus Cristo que me libertou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Aquilo ele está fazendo um argumento. Esse daqui não era o presente de Paulo ali. Paulo não tinha essa luta, gente. Ele está falando que aquela luta é alguém debaixo da lei, que tinha o desejo de obedecer a Deus, mas não conseguia por causa da natureza pecaminosa. Tá? Beleza. Mais um texto bíblico. Eu acho que tem mais um, deixa eu ver. E aqui, ó. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, que foi o que eu falei sobre a cobiça. Certo? Beleza. Então, ponto 1 é... Peraí, não repetiu. Aqui, ó, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Vamos mudar transgressão para pecado. A lei foi introduzida para que o pecado fosse ressaltado. Então, a lei veio para apontar o pecado e não resolver o problema do pecado. Tá? Ela gerava cada vez mais o desejo de pecar. Beleza, vamos seguir. Ponto 2, gente. Cristo destruiu o poder da natureza pecaminosa. Aqui está o segredo, gente. É aqui que está o segredo. Porque se Cristo morresse, pensa comigo, reflita comigo. Deixa eu ver se eu escrevi isso no próximo slide. Acho que eu escrevi. Isso, eu escrevi. Ó. Se a questão da natureza pecaminosa não fosse tratada, isso continuaria sendo um problema. Por isso, quando Cristo disse, está consumado, ele, que nasceu sem natureza pecaminosa, não pecou e morreu. Pôde destruir o pecado em nós. Portanto, destruir o poder da natureza pecaminosa. Gente,
O Saul, um rapaz que me segue no Instagram, ele me mandou uma mensagem no direct falando que ele assistiu uma pregação que eu fiz lá na minha igreja, que é filmado. Eu fiz uma pregação específica sobre isso que eu estou falando para vocês. Ele falou que quando ele entendeu essa parte aqui, ele se tornou livre do pecado. Ele também tinha o pecado sexual, ele também tinha uma luta constante contra o pecado sexual. Quando ele entendeu isso na pregação, a luta dele acabou. E é isso que eu vou tentar deixar claro para você, tá? Entenda uma coisa, gente. Se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse resolvido o problema da natureza pecaminosa, nós íamos estar salvos, mas vivendo em pecado o tempo todo. Que é essa a parte que a religião não ensina. Então, Cristo, ele venceu, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele também destruiu o poder da natureza. Porque se ele não tivesse destruído esse poder, gente, não ia resolver, eu ia continuar voltando para o pecado o tempo todo, tá? Então, Cristo, entenda essa chave aqui, ó. Cristo, ele nasceu sem natureza pecaminosa. Por que Cristo, vamos lá, compartilhe comigo. Por que Cristo nasceu sem natureza pecaminosa? Por que eu posso dizer isso? Cristo nasceu sem natureza pecaminosa. Por quê? Manda aí no chat. É desafiador, gente. Quando eu estou falando com um monte de telinha, eu preciso que vocês compartilhem para saber se vocês estão entendendo. Vamos lá. Como que eu posso... por que eu posso afirmar que Cristo nasceu sem natureza pecaminosa? Qual é a base bíblica para afirmar isso? E aí, ninguém sabe, gente? Não, pelo amor de Deus, gente. Voltar para EBD, né? Como falam bastante para mim nos comentários. Não sabe? Vamos lá. Gente, então anote isso daí. Pelo amor de Deus. Quer dizer, não precisa anotar tudo que eu vou falar aqui. Só anote a base da parada. Por que Cristo nasceu sem natureza pecaminosa, gente? Porque ele não nasceu da relação sexual. Ah, apareceu aqui. Ó. Ele foi gerado pelo Espírito. Boa, Júlia! Ele não nasceu da relação sexual de José e Maria, gente. Ele foi gerado pelo Espírito de Maria. Essa é uma dos principais chaves. Por quê? Se Cristo tivesse nascido da relação sexual de José e Maria, ele tinha nascido com a natureza pecaminosa. E ele não poderia morrer por nós. Entende? Isso é muito poderoso. Então, o Espírito Santo gerou Cristo na barriga de Maria. Por isso que ele nasceu sem a natureza pecaminosa. Tá? Vamos lá. Anota essa chave aí, gente. De algum jeito você tem que anotar para você lembrar isso, tá? Vamos lá. Ó. Como eu vou provar agora que a natureza pecaminosa, o poder da natureza pecaminosa foi destruído? Eu vou mostrar na Bíblia, claro, para você não ficar em experiência. Ó, olha esse texto, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Gente, olha aqui, ó, o velho homem. Quem é o velho homem, gente? A natureza pecaminosa. O velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos, porque éramos escravos, porque tínhamos a natureza pecaminosa. Estávamos sempre presos ao pecado. Mas como Cristo destruiu, nós não somos mais escravos. Vamos ver outro texto? Vamos. Ó, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui foi uma grande base para mim. Isso aqui, ó, tá falando. Aqui tem uma chave nesse texto que ele não tá falando só que nós crucificamos a carne. Nós crucificamos também os desejos. Entende? Nós não só crucificamos a carne, que a pessoa usa crucificar a carne como se fosse assim. Ah, eu crucifiquei, mas tenho que continuar lutando contra o pecado. Peraí. Gente, se a carne foi crucificada, ela está inoperante, morta. Aqui foi crucificado com suas paixões e os seus desejos. Então a carne gerava em nós desejos, paixões. Quando eu aceito Cristo, eu me identifico com a obra da cruz e sou crucificado com ele na cruz.
Portanto, eu crucifiquei também minhas paixões e os meus desejos. Tá tudo lá. Tá? Vamos lá. Vou continuar. Ó, olha isso aqui, gente. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Está falando de Cristo. Cristo rompeu com o pecado para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Olha isso aqui, gente. Ele está falando assim, ó. Cristo rompeu com o pecado, ou seja, ele venceu o pecado para que você não precisasse mais satisfazer seus próprios desejos. O que ele está falando? Ele está falando assim, você não conseguiria fazer isso sozinho. Você não conseguiria. Como você não consegue. Então, se você não conseguiria fazer isso, Cristo foi para a cruz, ele morreu sem pecado, certo? Ele morreu sem pecado. Ele disse, está consumado. Então, ele destruiu o poder que a natureza pecaminosa tinha sobre nós de nos controlar. E aí, ele rompeu com o pecado para que eu não precisasse satisfazer minhas próprias vontades. Agora eu tenho alguém dentro de mim que se chama Espírito Santo, que é a própria graça que me dá o poder de não pecar. Quem está entrando em parafuso aí? Manda uma mensagem para mim no chat. Como que você está sentindo até agora? Me fala aí. Eu preciso entender vocês. Alguns só tem fotos, alguns estão com a câmera ligada, que eu fico muito feliz por isso, que eu posso pelo menos ver as expressões. Me fala aí, o que você está sentindo? Tipo assim, ó, não estou entendendo nada, não está fazendo sentido para mim, estou entendendo. Me fala. Minha chave ainda não virou. Obrigado. A natureza pecaminosa, boa pergunta. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta geral, tá, gente? Mas já pode fazer perguntas aí, ó. O que eu quero entender é, essa natureza pecaminosa, ela é destruída após nascer de novo em Cristo ou ela já é destruída ao nascer? Não. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, gente. A natureza pecaminosa, ela não é totalmente destruída. O poder que ela tem de nos controlar foi destruído, tá? E quando eu aceitei a Cristo e eu nasci de novo. É só em Cristo que ela é destruída, gente. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas só em Cristo que ela é destruída, porque Cristo fez isso, tá? Beleza, ó. O que eu quero entender é essa natureza. Beleza. Minha chave ainda não virou. Estou entendendo e acompanhando a linha de raciocínio. Legal. Não estou entendendo nada. Cabeça está abrindo. Normal, gente. Normal. Ficou muito claro. Tá caindo muitas fichas para mim. Legal, Daiane. Agora estou entendendo. A chave não virou. Tá bom, vamos continuar. Vamos continuar. Muito obrigado por compartilhar comigo, gente. Vamos lá. Ponto 3, gente. O ponto 3 vai falar sobre essa pergunta aqui, gente. Quem tem essa pergunta aqui agora? Beleza, tá bom. Se o poder da natureza pecaminosa foi destruída, por que eu ainda sinto o impulso de pecar? Essa é uma pergunta. Se você não fez essa pergunta ainda, é porque a chave ainda não virou. Benê, se o poder da natureza foi pecado, se o poder da natureza pecaminosa foi quebrado, por que eu ainda sinto uma força absurda e um desejo de pecar? Aí vem o segredo, que para mim é aonde o diabo governa quando a gente aprende o evangelho só pela metade. Qual é o evangelho só pela metade? Vamos lá, vamos ver se vocês estão me acompanhando. No início eu falei que nós aprendemos o evangelho pela metade, certo? O que eu quis dizer com isso lá no início? Vamos ver se você já entendeu. Manda aí no chat. O que eu quis dizer com o evangelho pela metade? Gente, o que importa para mim é que vocês entendam, tá? Nem que eu tenha que desenhar, eu quero que vocês entendam. Pelo menos entender a linha de raciocínio, porque depois eu vou te explicar a diferença entre entendimento humano e entendimento espiritual, que aconteceu comigo lendo aquele livro. Mas, primeiro, eu preciso que você me responda essa pergunta. Porque se você conseguir responder essa pergunta, quer dizer que o raciocínio está indo. A religião nos deixa como escravos do pecado e gera sentimentos. Tá, mas por quê? Por quê? Que nós quem temos que vencer a carne, impulso de pecar pelo próximo. Beleza, a Edileide ali, ó. A Edileide entendeu. Por que aprendemos o evangelho pela metade, gente? O evangelho pela metade Cristo morreu pelos seus pecados e acabou. Pronto. Esse é pela metade. O que é a continuação, gente? Cristo morreu pelos seus pecados, mas ele também te deu o poder de não mais pecar.
Isso é o evangelho completo. Na parte, eu estou falando, gente, não é evangelho tudo, o evangelho envolve muita coisa. Mas eu estou falando na questão pecado, na questão luta contra o pecado. A gente aprende, Cristo morreu pelos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, você tem que lutar para não pecar, você tem que jejuar e orar para matar a carne. Então, automaticamente, gente, não está morta se eu tenho que jejuar e orar para matar. Concorda comigo? Como que eu vou jejuar e orar para matar alguém que está morto? Por isso que eu costumo falar que quando você jejua e ora para matar a carne, você torna ela viva. Porque aquilo que estava morto passa a existir para você. Você está lutando para tentar matar aquilo. Entende? Ó, Vitor mandou aqui, ó. Aprendemos que Cristo morreu por nosso pecado. Entretanto, não nos é ensinado a nós apropriar da graça que Cristo nos possibilitou. Então, por só conhecermos o pecado em nossa vida inteira, passamos a nos apegar com esse passado. Pois é a única coisa que conhecemos. Desconhecido e assustador. Show! Muito bom, Vitor. Muito bom. Começa na graça e termina na força do braço. É isso aí. Vamos lá. Vamos para esse terceiro ponto, gente. Esse terceiro e o quarto finaliza a parte do pecado. Vamos lá. Olha, por que você ainda sente impulso de pecar? A resposta está no texto bíblico, gente. Sempre Bíblia, sempre Bíblia, sempre Bíblia. Vamos lá. Ó. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora vamos lá, gente. Abner, por que eu sinto o desejo de pecar? Vamos ver se você pegou a chave. Manda aí no chat. Por que nós sentimos ainda o desejo? Eu tô falando, gente, você não vai... Ó, deixa eu explicar um ponto. Vai mandando aí. Eu não tô dizendo para você, gente, que eu olho uma mulher na rua e... eu pode passar uma mulher na rua de calcinha e sutiã que eu não vou sentir nada. Eu não tô querendo dizer isso, gente. Tô querendo dizer que quem vive num ciclo vicioso de pecado entende o que eu tô falando. É um impulso incontrolável. Parece que é mais forte que você. Parece que é algo que te puxa e quando você vê, você já fez. É esse impulso, gente, que ele é quebrado. Entende? Não quer dizer que você vai perder os seus sentidos a ponto de não sentir nada. Tanto do Santo Santo não sinto mais nada, só pode ir para o céu. Não. Eu estou querendo dizer que eu olho uma mulher bonita, ela é linda, ok, ela é bonita, ela é linda. Só isso. Eu não fico. Ai, meu Deus, já começo a imaginar coisas, já começo a querer conversar. Assim era o Abner. Hoje, eu olho uma mulher bonita, muito bela, acabou, e ficou por ali. Entende, gente? O segredo não seria amar a Deus de verdade? Não. Ó, todo homem que traz sua mulher, ele quer dizer que não ama a mulher? Ou toda mulher também. Com certeza tem alguém que já passou por essa experiência aqui, não vamos nos expor, mas tenho certeza que a maioria das pessoas que traem, amam. Eu tenho certeza. Porque quando eu traí minha noiva, eu amava ela. O segredo é entender essa verdade. O amar a Deus é magnífico. Ele é o temor que está acima de tudo. Mas, quando a gente não aprende que Cristo destruiu o poder do pecado e nós podemos nos apropriar disso e viver uma vida de descanso, se nós tivermos um problema em nossa vida, seja álcool, seja droga, seja mentira, seja roubo, isso sempre vai estar nos rodeando. Não tem a ver que eu não ame a Deus. Eu tenho certeza que se você está no ciclo vicioso de pecado, você ama a Deus muito. Por isso que você está aqui. Se você não amasse, você nem estaria procurando solução. Entende? Por não crer corretamente que Jesus destruiu a natureza pecaminosa. Isso. Gente, lembre que Jesus não destruiu totalmente a natureza pecaminosa, como se nós não tivéssemos mais natureza pecaminosa, tá? Senão nós iríamos para o céu. Ele destruiu o poder que ela tinha de nos controlar. Ok? Sentimos um impulso ao pecado por ainda acreditar que ele é uma questão a ser lutada. Aí, ó, o Vitor tem a chave certinho, irmão. Ó, isso que ele falou, ó, presta atenção. Sentimos um impulso ao pecado por ainda acreditarmos que ele é uma questão a ser lutada. Aqui está o segredo. Se você aprendeu a vida inteira que você tem que lutar contra o pecado, então o que você tem que fazer? Lutar. E para você lutar contra ele precisa estar vivo, certo? Então você mesmo torna ele vivo. Entende? É você que torna ele vivo. Me traz aqui, eu tenho que lutar contra você. Foi isso que eu aprendi. Lembre uma coisa, tudo que você enxerga no mundo, tudo, na verdade tudo não, mas 95% das coisas que você enxerga para confirmar suas próprias convicções, gente. Então, se você aprendeu que você tem que lutar contra o pecado, tudo à sua volta precisa confirmar isso.
Ao não entender que Cristo já destruiu o poder dele sobre nós, passamos a crer que o pecado ainda é nosso Senhor, mesmo que tenhamos nos afastado dele. Perfeito. Então vamos lá, gente. Agora vamos falar essa chave aqui, senão a live vai demorar muito. Vamos lá. Ó, o que faz com que nós tenhamos o impulso absurdo de pecar ainda? Porque nós somos ignorantes sobre o conceito de que o pecado foi vencido. Então, automaticamente, eu tento lutar contra ele o tempo todo, achando que... Ô, gente, olha que loucura. A gente acha que nós temos o poder de vencer o pecado. Quem somos nós para vencer o pecado, gente? Imagina o pecado olhando para você e falar assim, tu, Daiane, quem é tu? Quem é tu para me vencer? Imagina o pecado olhando para o Wellington, quem é tu para me vencer? Imagina o pecado olhando para o Ronaldo, quem é tu para me vencer? Poxa, quem é tu para me vencer? Eu destruí Adão lá atrás, quem é você? Eu tenho milhões de anos na sua frente de experiência. Então, por isso que não somos nós, foi Cristo. Cristo destruiu o poder da natureza pecaminosa. E nós precisamos nos apropriar disso e falar assim, Cristo venceu, então, portanto, eu sou livre. Não só dos pecados passados, mas de todo o desejo e impulso de pecar. É isso. Entende? Eu vou te contar uma história para explicar essa questão da ignorância, gente. Vai ficar mais claro agora. Ó, tem a história da escravidão, acho que a maioria das pessoas conhece um pouco da história da escravidão. E em 1862, se eu não me engano, se eu errar a data, gente, não liga, a história vai fazer sentido do mesmo jeito. Em 1862, Abraham Lincoln decretou a proclamação da emancipação, que ele decretou a liberdade para todo escravo. Certo? Abraham Lincoln, ok? Mas, em 1865, 3 anos depois, gente, ainda existiam negros escravos. E depois de 1865, alguns negros souberam que isso tinha acontecido e saíram das fazendas dos seus senhores e se tornaram livres. Aí eu vou te perguntar, por que demorou 3 anos para esses homens se decretarem livres? Por quê? Manda aí no chat, por quê? Boa, Edilei, porque eles não sabiam que eles eram livres, gente. Alguns negros não sabiam ler, ok? Outros estavam tendo a guerra civil e a informação não chegou até eles. Então, portanto, eles continuaram escravos mais 3 anos porque eles não sabiam que aquela lei tinha sido decretada. Da mesma forma, gente, muitos de nós aprendemos que Cristo morreu por nosso pecado, mas não nos foram ensinados que ele destruiu o poder do impulso, do desejo de pecar. Portanto, nós somos salvos, mas continuamos lutando o pecado porque não sabíamos que essa luta já tinha sido vencida. Ficou claro agora? A parte da ignorância é sempre as historinhas deixando tudo mais claro. E vamos para o último ponto, gente, que é o ponto... Deixa eu ver aqui. Eita. Eu já falei isso. Ó, lembre-se disso, gente. O diabo sempre nos governará em nossa ignorância. Quando não sabemos de algo que Deus já fez por nós, isso é viver em ignorância. E o diabo tem autoridade no terreno chamado ignorância. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo sempre vai governar na área que você é ignorante. Se você não sabe de algo, é lá onde ele vai governar. Entende? Porque uma das palavras, gente, uma das palavras para trevas é ignorância. Da mesma forma que para a palavra conhecimento é luz. Pode ver, quando você tem conhecimento sobre algo, você sente que algo está se iluminando. Não é assim? Nossa, tem algo se iluminando dentro de mim. Da mesma forma, a ignorância é trevas. Tá? Bora lá. Vambora. Repetir. Tá. Como se apropriar dessa verdade? Eita. Agora é a parte que fala assim, tá bom, Abner, eu não entendi esse ponto. Gente, se você não entendeu, essa live vai ficar salva. Eu vou subir ela no YouTube. Você assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo. Gente, foram muitos anos você aprendendo o contrário. É normal dar uma bugada, gente. É normal dar uma bugada na mente.
mesmo tendo um pouco mais de conhecimento bíblico do que a maioria de vocês, também buguei. Aí vem a questão da diferença, gente, do entendimento humano e o entendimento espiritual. E é o que eu vou explicar aqui agora, gente. Ó, entendimento humano, gente, é quando você adquire informação sobre algo, tá? Que nem você está adquirindo essa informação, certo? Então isso está abrindo o seu entendimento humano. Só que ainda assim, gente, é só informação, ok? Quando é que essa verdade se torna real? Quando o Espírito Santo abre o seu entendimento espiritual sobre aquela verdade. Entende? Foi isso que aconteceu naquele dia, eu dando aquela cagada e lendo o livro. O Espírito Santo, ele abriu os meus olhos para aquilo que estava na minha frente. Eu falei, uau! Tipo, eu li um texto, um versículo que eu já tinha lido diversas vezes. O Espírito Santo me mostrou e eu falei, uau, é isso! E essa experiência que não teve foguinho, que não teve gelo, que não teve Deus falando comigo, essa experiência libertou minha vida. E é isso que eu vou mostrar agora. Se apropriar dessa verdade, gente, é o trabalho do Espírito Santo dentro de você. Como funciona isso? Vamos lá. A ação do Espírito Santo é abrir nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso coração para que compreendamos essa verdade. Presta atenção nessa frase. Não nos apropriamos do que não compreendemos, gente. Ó, vocês não têm noção, hoje é dia 9 de março. Para muitos de vocês, esse dia vai ser um marco. Sabe por quê? Mesmo que você não saiba, tá? Lembra que eu demorei para entender que foi aquela lida minha que mudou minha vida? Mesmo que você não saiba. Por quê? Porque hoje você compreendeu. Hoje você compreendeu. Entenda uma coisa, você nunca vai se apropriar do que você não compreende. Então você passou pelo primeiro processo, que é qual? Compreender. Uau, Abner, eu entendi. Cristo destruiu o poder da pecaminosa, o poder da natureza pecaminosa. Agora você tem que tomar outra postura. Já não era a postura de antes. Já não era a postura da ignorância, gente. Agora é a postura de eu sei a informação. Agora, como eu me aproprio dessa verdade? Vamos lá. Como você se apropria dessa verdade? Assiste. Estou repetindo vários slides. Essa verdade não pode ser apenas uma informação. Deve se tornar uma crença em seu coração. A Bíblia nos diz que quem circuncida o coração é o Espírito Santo. Ele marca o nosso coração com verdades da palavra de Deus. Então, você entendeu uma verdade pela mente só, ainda não é o caminho. É o primeiro passo, gente. Mas agora, qual que é o segredo? Você chegar para o Espírito Santo, eu entendi aquilo que o Rabino falou, Espírito Santo. Ele me mostrou em textos bíblicos. Assiste a live de novo. Abre a Bíblia, gente. Leia os textos. E quando chegar à conclusão, sem dúvida nenhuma, você fala, Espírito Santo, grava isso no meu coração, Espírito Santo. É assim que você se apropria, gente. Por isso que Abner, por que eu não vivo tudo que eu sei? Porque você só sabe, mas você não se apropriou ainda. Quando você se apropria, é quando aquela informação se tornou uma crença. Anota isso daí. Coloca assim, ó, uma pergunta. Como se apropriar? Interrogação. Como se apropriar? Interrogação. Anota aí no seu caderno. Como se apropriar? Interrogação. Aí, você escreve aí. Eu me aproprio quando uma verdade bíblica se torna uma crença. Se apropriar, gente, não é começar a lutar na força do braço novamente, tá? Se apropriar, tudo que você crê, você se apropriou, gente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um tema que é muito confundido na cabeça dos cristãos é a prosperidade. Muitos não sabem até hoje se Deus quer que nós sejamos prósperos ou não. Por causa de tantos escândalos com dinheiro nas igrejas. E olha que louco, o diabo ele é tão ligeiro que ele causa cada vez mais escândalos para que nós percamos o desejo de estudar sobre o assunto. Para causar o quê? Mais ignorância. Porque quando você é ignorante sobre algo, ele pode te escravizar. Entende? Agora, por que eu estou falando isso? Porque na minha visão, Abner, está claro na palavra de Deus que Deus deseja que eu seja próspero. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Agora, entenda o ponto, gente. Para algumas pessoas, a pobreza é que glorifica a Deus. Mas, gente,
Mesmo que na Bíblia está escrito que Deus deseja que nós sejamos prósperos, essa pessoa vai viver prosperidade? Não vai. Quem acredita que a pobreza glorifica a Deus nunca vai viver prosperidade. Agora anota essa frase, gente. Anota essa frase. A parte da Bíblia que vai funcionar para você é a parte que você decide acreditar. Lembre-se disso. Na Bíblia, por exemplo, isso que eu acabei de falar para vocês, está tudo na Bíblia, não está? É um monte de texto bíblico que eu mostrei para você. Mas por que eu não vivia isso? Porque você não acreditava nesse ponto. Você não aprendeu esse ponto. Então não tinha como você se apropriar de algo que você não aprendeu. Certo? Então lembre-se, como eu me aproprio de algo? Quando isso se torna uma crença para mim. E algumas coisas serão com uma experiência com Deus, algumas coisas serão... Ixi, são diversas formas para você construir uma crença, tá? São diversas formas. Lá no treinamento presencial que eu vou fazer em São Paulo, eu vou falar muito sobre isso. O foco do treinamento é esse, é se apropriar de tudo que Cristo fez por nós na cruz. Eu costumo falar assim, gente, se Cristo conquistou tanta coisa para mim, como que eu posso viver uma vida medíocre? Entende? Como que eu posso viver uma vida preso no pecado, pobre, depressivo, com a minha saúde lá no saco, com a família destruída, se Cristo conquistou tudo para mim? Aonde está isso? É a ignorância, é o ensinamento cru que a gente aprendeu nas religiões. Entende? Certo. Eu acho que aqui eu finalizo e vou... lá, só para confirmar aquela frase que eu falei, gente. A circuncisão é operada no coração, pelo Espírito. Tá? Vamos lá, gente. Para a gente sair desse tema. Perguntas. Eu preciso que vocês façam perguntas muito bem elaboradas, tá? Perguntas claras e elaboradas. Tipo assim, não faz assim, Abner, isso? Tipo assim, constrói a pergunta e manda, que eu vou responder, gente, aqui no chat. Porque se eu abrir para vocês falarem, vai demorar mais essa live. Então, vai demorar, tá? Então, me pergunte aqui no chat. Faça uma pergunta elaborada sobre esse assunto. A dúvida que está aí no seu coração. Se você não fizer pergunta, eu vou entender que vocês entenderam tudo e que eu sou um bom professor, que eu acho que não é a verdade. Eu acredito que eu sou um bom professor, mas eu acredito que é muito difícil tomar todas essas informações e entender tudo de cabeça assim. Manda pergunta no chat, gente. Fiz a pergunta na mensagem acima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Por isso as pessoas que se viram para Cristo se tornam insaciavelmente famintas por Ele. Famintas em todos os sentidos, em espírito, em conhecimento. Saber tudo sobre Ele. Essa é uma crítica que tenho sobre muitas igrejas religiosas, pois como um líder pode ter tão pouca ciência daquilo que prega? Como um homem tocado por Cristo pode ser tão satisfeito com o que tem? Eu entendo que essa fome e sede não se esvai. Olha, essa fome e sede, eu acredito que ela se esvai sim. Porque existe uma responsabilidade em nós de manter a chama acesa. Né? Por exemplo, eu falo muito do secreto, que é o processo de estar sempre em relacionamento com o Espírito Santo, em oração, e também a consciência dele 24 horas por dia, que não é só orar uma hora no seu quarto lá, sair e esquecer que o Espírito Santo existe. Também não serve para nada. Então, a consciência com o Espírito Santo. Se eu perco essa consciência, a Bíblia mostra muito claro isso na parábola da semente. A parábola da semente tem a primeira que é roubada pelas aves, que caiu no meio do caminho, depois tem aquela que fica nas pedras, ela não encontra raízes, certo? E tem a terceira que eu vejo mais acontecer nos cristãos, que é a dos espinhos, que ele fala que as preocupações da vida fazem com que a semente fique infrutífera. Muitas vezes eu, Abner, saí do processo do secreto e do relacionamento com Deus por causa da minha ansiedade, da minha preocupação com a vida. Então eu acabo deixando o secreto, deixando a fome por Deus para tentar trabalhar mais para pagar a conta, por causa da preocupação com meus filhos, a minha ansiedade, a minha preocupação faz com que a minha prioridade seja mudada, entende? Mas o que eu entendo o que você está falando. Numa vida saudável espiritual, essa fome não se vai, ela não se esvai, ela continua. Mas as preocupações da vida, se nós não formos
maduros para isso, elas tomam essa fome. Entende? Mas vamos lá, gente. Façam perguntas, literalmente, por favor, sobre a questão do pecado. Você ficou claro, gente? Vamos fazer assim, antes de 0 a 10. O quanto ficou claro o ensinamento? De 0 a 10. O quanto você entendeu daquilo que foi ensinado aqui? 0 a 10. 0 sendo não entendi nada. 10 sendo eu captei toda a informação. Mesmo que ela não ainda abriu seu coração daquele jeito, mas você captou toda a informação. Manda aí, de 0 a 10, gente. Poxa, eu tô vendo nenhuma mensagem vir aqui, aí eu vi que minha barra tava lá em cima. Eu volto nessas perguntas aí em cima, gente. Deixa eu só ver os números. 10, 10, 10, 10. Ó, a maioria é 0. Ligado? 8, 10, 10, 10. Fiz uma pergunta, fiz uma pergunta. Peraí, eu vou ver agora, porque eu não tinha visto. 10, já te acompanho há um tempo. Boa. Ô, Luana, você que mandou 0 aqui, por favor, eu vou pedir para você reassistir, e reassistir e reassistir. Se você assistir mais umas 2 vezes e não entender, me chama no direct, tá? No Instagram. Essa semana, gente, essas últimas semanas eu conversei com tanto seguidor no telefone, você não tem ideia. Aqui, agora as perguntas aqui, ó. Tem problemas com álcool há muitos anos. Nesse caso, tem jeito, vencer com o Espírito Santo ou tenho que fazer terapia e sou cristão? Ó, gente, o estar consumado destruiu todo o poder do pecado, seja ele álcool, seja ele droga, seja ele sexual, seja ele qual for. Porém, você precisa, Átila, entender isso no espírito, entende? E eu não acho ruim você fazer terapia. Como eu disse, a terapia teve um papel extremamente importante na minha vida. E eu aconselho todas as pessoas a fazer terapia pela maturidade emocional e saúde mental. Mas a vitória só está em Cristo, tá? A vitória está em Cristo. E isso, qual o segredo aí? É você entrar no seu lugar secreto. Não sei, Átila, você vai precisar ter entendido o que eu falei aqui. Se você não entendeu o que eu falei aqui sobre o poder de ser destruído, assista de novo. Quando ficar claro, você vai para o secreto e vai falar: Espírito Santo, eu entendi pelo meu raciocínio aquilo que o Abner ensinou. Só que agora eu quero entender no meu coração, no meu espírito. Abra o meu entendimento. Aí é um processo seu com o Espírito Santo. Mas sim, o poder da cruz destrói qualquer poder do pecado, seja ele qual for. Eu não sou batizado no Espírito e até um ano atrás não acreditava. As verdades bíblicas têm agora um outro sentido para mim. No caso, a falta do batismo do fogo impede esse entendimento? Não. O batismo no fogo, gente, é um revestimento de poder, é uma capacitação divina, mas não impede a questão do entendimento, tá? Abner, quando eu creio em algo, eu tenho que ficar repetindo isso até se tornar real para mim? Ó, boa pergunta da Edileide, gente. Boa pergunta. Uma das formas de construir uma crença é a repetição. Lembre-se disso, repetição. Por exemplo, provavelmente você ouviu, alguns teve uma família não muito estruturada e ouviu muito, você não serve para nada, você não vai ser ninguém, você vai tudo errado. Isso passou a se tornar uma crença. Se tornou uma crença no seu coração. Aí você precisa mudar essa crença. Então, da mesma forma, quando eu quero que algo se torne crença para mim, intencionalmente, eu repito isso para mim mesmo. Só que esse não é só o caminho. Por exemplo, eu, Abner, gosto muito de fazer meditação. O que é meditação em minha visão? É quando eu fico em silêncio e eu pego as verdades bíblicas. Por exemplo, essa verdade de que a cruz destruiu o pecado. Eu, em silêncio, gente, começo a repetir esse texto para mim mesmo. E eu começo a construir essa imagem dentro do meu coração da cruz destruindo o poder do pecado em minha vida. Eu faço isso diariamente, gente. Principalmente antes de dormir, deitado, olhando para o teto. Então, eu faço isso repetidamente, 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 em outras áreas, porque essa área eu já conquistei. Então, eu faço isso em outras áreas. E isso feito repetidamente vai mudando dentro do meu coração a visão que eu tinha sobre aquilo. Entende? Agora, não é só o caminho.
Então, por exemplo, uma experiência com Deus muda suas crenças. Lembra de Paulo? Paulo, ele teve uma experiência com Deus, ele saiu de assassino para pregador do evangelho. Então, uma experiência com Deus acontece isso. Orar verdades bíblicas, repetir em voz alta, mas também em meditação. São diversos caminhos, gente. Se colocar em conexão com a crença da palavra de Deus. Tá? Nesse processo de se apropriar, ou se ainda houver queda, significa que não gerou resultados ou a ação do Espírito não aconteceu ainda? A ação do Espírito não aconteceu ainda completamente. Aí, gente, ó, olha aqui um ponto importante, que ele já entra no segundo ponto da intimidade com Deus. Ó. A pergunta dele é muito importante. Se houver quedas no meio do processo, gente, entende uma coisa. A religião nos ensinou algo que cria esse comportamento. Qual é o comportamento? Quando eu caio em pecado, eu me afasto de Deus. Quem já viveu isso? Certo? Ok. Mas vamos pensar comigo, gente. Aqui está o pecado. Vamos ver se vocês conseguem ver minha tela inteira aí. Peraí. Aqui está o pecado. Deixa eu parar até de compartilhar, para eu ficar maior. Boa. Aqui está o pecado e aqui está Deus. E minha cabeça é você. Vamos imaginar aqui. Se você pecou e você se afasta de Deus, você chega mais perto de quem? Vê se você consegue entender a situação, porque eu só tenho duas mãos, gente. Aqui é o pecado, aqui é Deus. Quando você peca, se você se afastar de Deus, você chega mais perto do quê? Boa. Quando você se afasta de Deus, você chega mais perto do pecado. Lembra dessa frase? Toda aproximação gera um afastamento, gente. Simples. Então, se você... O segredo do evangelho é, quando eu enxergo Deus como pai, quando eu enxergo Deus como pai, como amoroso, como aquele que me curou, que me libertou, se eu peco, eu quero chegar mais perto dele ainda. Porque eu sei que a solução está em Deus. Entende? Se você pecar e se afastar, você ainda está no vírus da religião. Agora, quando você erra, você entende, quando você quebrou essa visão errada de Deus que a religião ensinou, você quer chegar mais perto. Você chega mais perto e fala assim, Deus, eu vacilei hoje, mas eu sei que o Senhor já me perdoou, tanto do pecado passado, presente e futuro. Só que eu não quero continuar. E eu sei que é aqui, no secreto, o único lugar que está a minha vitória. Então eu vou continuar aqui até que essa verdade bíblica se torne uma crença em meu coração. É esse o processo. Escorregou, levanta e continua andando, irmão. Escorregou, levanta e continua andando. Eu falo, o único mérito que eu acho que eu tenho na minha luta contra o pecado é que eu nunca desisti. É o único. Todos os outros foi Deus. Deus fez tudo. Mas eu não desistia. Eu caía, levantava e continuava andando. Então, isso se tornou uma crença para mim. Caiu, levanta e continua andando. Levanta e continua andando. Levanta e continua andando. Eu vou te contar uma história para resumir isso. Uma vez um homem chegou, um drogado, chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu me converti há pouco tempo, eu estou entendendo o processo de jejum e oração, e eu estou orando e estou jejuando, mas de vez em quando eu escorrego e acabo injetando droga. Aí o pastor olhou, pastor muito sábio, entendedor do verdadeiro evangelho, olhou para o cara e falou assim, irmão, continue orando e continue usando droga, porque no final, um dos dois vão ter que perder. Entende esse processo? Essa é a verdade do evangelho, gente. Continua, continua, continua. Uma hora, pá, vai quebrar dentro de você, a sua mente vai se clarear com a verdade e a luta acaba. Entendeu? Bora! Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Pecado é o quê? Bebida, cigarro, drogas e fofocas? Eu costumo dizer que a religião colocou alguns rótulos de pecado em certas coisas, mas pecado ele é muito profundo, tá? Por exemplo, beber não é pecado. Não tem um texto bíblico que diz que a bebida alcoólica é pecado. Ah, mas está escrito lá, não se embriaguei com vinho. Ué, se embriagar, você perdeu o controle. Mas não fala em nenhum momento de não beber a bebida alcoólica. Então, pecado é tudo que desagrada a Deus. O pecado maior é colocar outra coisa no lugar de Deus no seu coração, que é o amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Se você amar outra coisa acima de Deus, isso é um grande pecado. Por exemplo, se você amar sua família acima de Deus, é um grande pecado. Entende? Agora, o outro.
qualquer coisa que você fere o outro, que você fere o princípio do amar o próximo. Então, se você fizer uma fofoca, na minha visão é pecado. Por quê? Porque você está ferindo, caluniando alguém que também é filho de Deus, que você deveria amar. Sim, só que não dá para colocar rótulos do que é e do que não é pecado, entende? Eu costumo dizer que o relacionamento com o Espírito Santo vai te abrir a consciência do que agrada e do que não agrada a Deus. E não ficar com rótulozinho de que isso é pecado e aquilo não é. Tá? Show. Beleza, gente. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta aqui. Teve só um. Quando entendemos a nossa real identidade em Cristo, o vício e o pecado não tem mais poder sobre nós. Show, Daiane. Show. É isso mesmo. Porque é o ponto que eu vou falar agora na intimidade. A nossa identidade é filho, justo, aprovado, santo, abençoado. O segredo é eu me enxergar como eu já sou. Entende? Em Cristo eu sou santo, gente. Por isso que eu fico... Eu vou usar essa palavra. Por isso que eu fico puto quando alguém fica falando desse negócio de miserável pecador. Eu fico puto com isso. Quando Paulo falou isso, ele estava usando um argumento. Está lá em Romanos 7. Nós, em nossa identidade, não somos mais pecadores. Somos santos. Entende? Mas, Abner, eu ainda falho. Sim, eu falho. Mas na minha identidade, eu sou santo. Sabe por que se você é santo? Se você não fosse, o Espírito Santo não poderia morar em você. Se você fosse pecador em identidade, o Espírito Santo não moraria em você. É por isso que o Espírito Santo não morava nas pessoas no Velho Testamento. Porque eles eram pecadores, gente. Mas quando Cristo morreu, ele nos lavou com o sangue dele. Gente, todo mundo concorda que Cristo lavou com sangue? Eu estou vendo algumas pessoas. Levanta a mão quem concorda que Cristo te lavou com sangue. Certo? Como você pode ser pecador ainda se ele te lavou com sangue? Entende? Na sua identidade, você não é pecador. Esse é o segredo. Só que aí você precisa se enxergar como realmente você é. E não como quem a religião te ensinou. Olha uma coisa que a religião te ensinou. Você é um pecador, você é evangélico, você é pentecostal, presbiteriano, sei lá o quê. Ela te ensinou um monte de rótulo. O único importante ela não te ensinou. Filho. Esse é o único rótulo que importa. Filho. O resto é tudo rótulo humano. Show. Vamos para o próximo bloco, que ele vai ser mais curto. Por quê? Porque esse primeiro bloco ele bate quase todos os pontos sobre o que nos impede de ter um relacionamento livre com Deus, que é o próprio pecado, tá, gente? Vocês estão vendo minha tela aí de novo? Peraí, tá apresentando. Foi. Tá vendo? Legal. Gente, vamos passar e depois você repete aí, tá? Vamos lá. Essa parte aqui é mais curta. Bloco 2, gente. Desaprendendo a se relacionar com Deus pelas lentes da religião. A maneira que você enxerga Deus define como se você se relaciona com ele. Agora eu quero que você responda essa pergunta aí, gente. Manda aí no chat para mim. Quem é Deus para você? Mas seja sincero, gente. Traz lá do fundo do coração. Não vem com meu paizinho lindo, meu amor, se não é. Vem com uma parada sincera. Vem com aquilo que você realmente traz do coração. Até pensa antes de digitar. E para te inspirar a falar a verdade, um treinamento que eu fui, que o cara fez essa pergunta, eu falei, para mim, Deus é um menino adolescente que tem um poder nas mãos e não sabe o que fazer com ele. Eu falei a verdade, estava no meu coração, não fica mascarando com... Aí, ó, a Júlia falou a verdade, Deus que castiga. Tento conhecer Deus há muitos anos. Então, mas vamos lá, você tem uma visão. Eu vou fazer a pergunta de novo. Pensa 10 segundos, a primeira palavra ou imagem que vem à sua mente, você fala. Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? E não é pecado falar a verdade, tá? Pecado é falar mentira. Não adianta você chegar aqui e você vê Deus como juiz, punitivo, aí você fala assim, Deus é amor. Você tá mentindo. Que esqueceu de mim. Aí, ó. Deus esqueceu de mim. Isso é verdade. É a verdade dele. Um Deus de dores. A única palavra que vem na minha mente é tudo. Legal, para você. Não tem que ser ruim também. Se para você é bom, tem que ser bom. Um Deus justiceiro. Tá? Deus soberano.
Deus é aquele que abençoa quem ele quer e castiga a maioria. Boa, 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 boa. É verdade saindo, gente. Verdade. Tira o lixo do coração. Hoje vejo como pai. Ele é justo. Maravilha. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Hoje eu vejo ele, meu pai, que me ama, me criou a imagem e semelhança dele, para governar e reinar sobre toda a terra. Então você já passou por algum tipo. Está passando por algum tipo de ensinamento ou de treinamento já, há um tempo. Isso aí não vem do normal, não. Mas muito bom. Fico feliz por isso. Cordeiro que tira o pecado do mundo e a ira do cordeiro. Trouxe uns textos bíblicos já meio que gravados, parece. Na verdade, é a gente que erra. Com isso, as bênçãos não chegam. Eu estou gravando a tela para ver depois. Estou ocupado, mas o celular não. Tá. Deus para mim é tudo. A essência divina do bem. Deus é tudo. Tudo não sei me relacionar. Tá. Beleza, vamos embora. Gente, isso aqui, essa frase aqui é muito importante. A maneira que você enxerga Deus define como você se relaciona com ele. Por exemplo, se você enxerga Deus como um Deus punitivo, como é a maioria das pessoas, tá? A religião ensina muito com isso. Por exemplo, menino, não faz isso que Deus castiga. Menina, não faz isso que Deus castiga. Ó, a mão de Deus vai pesar em você, hein? Se você não voltar para a igreja, Deus vai te colocar na cama de hospital. Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Todas essas frases vão criando em nós uma visão de um Deus ruim, mau, punitivo. Entende? Agora vamos pensar o seguinte: se Deus para mim é alguém punitivo, se eu peco, o que eu vou fazer? Correr. Oxe, você acha que eu vou voltar lá para o secreto para falar com Deus? Não, porque eu não enxergo Deus como um Deus amoroso. Eu enxergo Deus como alguém punitivo, alguém vingativo. Por isso que a maneira que você enxerga Deus, a cosmovisão, não, a visão que você tem de Deus, ou a teovisão, define como você vai se comportar, define o seu relacionamento com ele. O grande problema, ó, a base do problema sobre intimidade com Deus, sabe qual é? Um monte de mentira que você aprendeu sobre Deus. Se você aprender quem é Deus, o Deus de Jesus, gente, o Deus que Jesus que apresentou. Você já percebeu que Jesus, ele foi morto? Um dos motivos foi que ele foi morto e que os fariseus delegaram foi porque ele se dizia filho de Deus. Cara, isso é muito louco, gente. Por ele se dizer filho de Deus. Entende? Por quê? Porque aquele povo, ele enxergava Deus como um juiz pronto para julgar a qualquer mínimo erro. É assim que o povo de Israel, os fariseus, enxergava Deus. Mas Jesus veio apresentar um pai. Você se lembra de Jesus chamar Deus de Deus? Vê se você consegue achar um texto aí. De cabeça. Eu não lembro, né? Pode ter um aí, mas eu não lembro. Por quê? Porque ele sempre chamava Deus de pai. Ele veio apresentar o pai. Ele veio apresentar Deus como um pai, não como alguém distante. Nós costumamos enxergar Deus como alguém distante. E olha essa palavra que eu vou dizer agora, gente. Indiferente. Muitas pessoas enxergam Deus como indiferente. O que é indiferente? Não tem diferença o que acontece aqui na Terra para Deus. Entende? Eu não consigo. Boa. Eu não consegui entender o que você quis dizer, Júnior. Pô, Abner, tenho passado por uma provação e foi revelado através de um irmão que foi usado. E nesse processo de dor, essa imagem é fixa. Mas eu não entendi o que você quis dizer. Ó, a Edneide entendeu. Ó. O Deus revelado por Jesus é um. O Deus dos fariseus religiosos é outro, gente. E Deus é amor. A primeira coisa de tudo é Deus é amor. Aí o religioso sabe o que ele fala? É amor, mas também é justiça. Eu comecei a rir, porque sempre você falar isso, o meu religioso fala. É amor, mas também é justiça. Gente, Deus é justo. A justiça dele colocou o filho dele na cruz. Isso é, isso é absurdo. Mas vamos lá. Vamos seguir, porque já está ficando tarde. Vamos lá. Vamos lá, gente. Você foi declarado justo. E essa declaração não é anulada. Vamos lá. Ó,
Olha a sua posição antes de Cristo e olha a sua posição depois de Cristo. Antes você era condenado. Quando você crê em Cristo, você foi absolvido. Antes você era injusto. Depois de Cristo, você é justo. Antes você estava debaixo de maldição. Agora você está debaixo de bênção. Antes você era pecador. Agora você é santo. E esse aqui é o melhor. Antes você era servo. Agora você é filho. Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Que aqui eu vou tentar... Se eu trazer clareza nesse ponto aqui, nem precisa passar os próximos slides. O que nós aprendemos culturalmente é que o nosso pecado muda a visão de Deus sobre nós. Esse foi a maior mentira nos ensinada que nos impede de ter intimidade com Deus. É como se eu... vamos pensar o seguinte, vocês estão vendo meu mouse mexendo aí? Aparece lá no absolvido ali? Ou não? Não, né? E agora? Parece? Show. É como se a gente estivesse aqui, um absolvido aqui, Aí eu cometi um pecado. Eu venho para cá de novo. Eu tô aqui no justo, Aí eu xinguei meu irmão. Eu venho para cá de novo. E essa posição, ela não muda nunca, gente. Ela nunca muda, gente. Por quê? Porque Jesus não muda. Quando... É como se... Putz, estou sem meu óculos aqui. É como se Deus tivesse um óculos chamado Jesus. E toda vez que ele olha para você, ele está com esse óculos. Ele olha através de Cristo, gente. Mais pra frente eu vou explicar um pouco mais isso aqui. A justificação. Entenda o que é a justificação. Entenda o que é a justificação, a base dela. A justificação é mais do que perdão de pecados, mas a remoção da condenação. Ele apaga o passado, os pecados, as ofensas, e depois trata o pecador como se nunca tivesse pecado antes. Portanto, a justificação é uma absolvição divina. Olha isso aqui, gente. Quando Deus ele te justifica, ele trata você como se você nunca tivesse pecado. Isso é poderoso demais, gente. Olha, um juiz, ele pode declarar um homem, dar liberdade para um homem, mas ele não pode declarar um homem justo a ponto de absolver tudo que ele fez no passado. Só Deus pode fazer isso. Então, como Deus se relaciona com você? Como alguém que nunca pecou. Vamos lá. Qual que é a fonte da justificação? Não é por mérito, é pela graça. Tem uma frase aqui que ela define graça de um jeito legal, bem interessante. Vamos lá. Deus nos proveu sua justificação através do seu imenso e intenso amor por nós, sem olhar para nossos méritos. Não há nada que façamos que possa recompensar o que Deus fez por nós. O serviço cristão a Deus não tem o objetivo de recompensar Deus, mas apenas uma expressão do seu amor por nós. Vamos, isso aqui é importante, a última frase ali. Muitos de nós, a gente trabalha na igreja, staff, mesa de som, toca, canta, prega, toca fogo no diabo, sei lá o que você faz na sua igreja. E tudo que você faz na sua igreja, às vezes você faz por débito. Eu tenho que fazer por Deus, pelo que ele fez por mim, como se fosse uma recompensa para Deus, entende? Eu preciso recompensar o que Deus fez por mim. Meu filho, você nunca vai conseguir fazer isso. Entenda que toda a nossa ação, todas as nossas boas obras, é só uma expressão do amor que Deus tem por nós. Se eu fizer algo, eu tenho o nome de cristão, eu tenho que fazer, porque eu sou cristão, eu tenho que dar o exemplo. Você está na obra, irmão. Você voltou para as obras. Você voltou para debaixo da lei. Você tem que entender que todas as ações que nós fazemos para o próximo, para Deus, é para expressar só o amor que ele tem por nós. E não para tentar recompensar algo que Deus fez por nós. Porque nós nunca vamos conseguir recompensar. Entende? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui hoje que às vezes se sente em débito com Deus? Manda aí no chat. Manda eu, se você se sente em débito com Deus. Ou eu não. Olha, a maioria. Eu não, Degiane. Degiane é minha aluna de mentoria. E aprendeu. Vamos lá, gente.
Creio não ter muitos momentos com ele, em secreto. Creio falhar com relação com o pai e filho, sim. Vamos lá. Eu vou explicar o que é um débito bom e o que é um débito ruim, tá? Se você sente um débito pelo tamanho da graça de Deus por você, você gostaria de fazer mais, mas isso é um sentimento bom que tem dentro de você, show. Mas, se esse débito traz uma certa culpa, um certo peso, uma certa tristeza, ele é resquício da religião. Por quê? Porque você está tentando alcançar Deus por obras. Quando você faz algo, você... Por exemplo, uma pessoa que orou 1 hora, ela orou 1 hora de manhã, ela se sente bem naquele dia. Mas ela não orou naquele dia, ela acha que Deus está com raiva dela. Isso é obras. Isso é viver debaixo da religião, por obras. Entende? É um débito ruim. Então eu começo a fazer coisa, tentar para suprir meus débitos. É aquele famoso segredo. Tem gente que não quer passar tempo com Deus e passa a fazer coisas para Deus. Ah, mas eu trabalho na igreja, mas eu sou pastor, mas eu toco, mas eu canto, mas eu dou para os pobres, mas eu faço... Paulo falou assim, ó, se você der tudo aos pobres e não tiver amor, não serve para porcaria nenhuma. Então, é o nosso coração, gente. É o nosso coração, tá? Olha essa definição de graça, gente. Graça não é tratar uma pessoa como ela merece, ou melhor do que ela merece. É tratá-la graciosamente sem a mínima referência aos seus méritos. Essa frase é magnífica. É magnífica. Por quê? Porque Deus não olha para os seus méritos. Ah, e ó, eu vou falar uma coisa importante, hein? E vou usar uma linguagem mais dura. Se você acabou de orar 1 hora por dia e o fulano do seu lado acabou de olhar pornografia e se masturbar, o olhar de Deus para os dois é o mesmo. Você entendeu a frase, né? Você acabou de pregar o evangelho e salvar um perdido. E você acabou de cair doido de droga. O olhar para Deus, para os dois, de amor, é o mesmo. Por quê? Porque ele não trata uma pessoa baseada em seus méritos. Não tem referência nenhuma aos seus méritos. Nenhuma aos seus méritos. Quando você entende isso, gente, você tira um peso das suas costas. Porque você passa a viver para Deus por amor e não para pagar o débito. Entende? Isso é poderoso demais. É uma chavezinha simples, mas que muda tudo. Eu tenho um relacionamento com Deus não para pagar um débito, mas sim porque eu amo Ele. É isso. E olha como é perigoso tentar pagar o débito para Deus, hein? Olha o que eu vou falar. Quando você tenta pagar o débito para Deus, você está dizendo que o investimento de Jesus não foi o suficiente. Essa chave veio agora. É assim, ó. Não, eu estou tentando fazer coisas para Deus porque eu tenho que pagar o débito dele. É como se você estivesse olhando para Jesus e falando assim: caramba, o seu sacrifício não foi o suficiente, não. Mas a minha hora de oração paga o débito. Jesus pagou o débito, irmão. Você não tem débito com Deus. Olha lá, ó. Olha que comentário importante. Caraca, eu vivi muito tempo assim. Quando eu pecava, eu achava que nem direito de ir para a igreja eu tinha. Muitas pessoas têm isso. Porque me ensinaram que quando você pecar, você perde o acesso direto a Deus. É isso. Na verdade, eu fiz um post esses dias falando sobre isso. O que mudou minha relação com Deus é entender que o meu pecado não bloqueia o meu acesso a Deus. Por quê? Porque eu sou justo, independente se eu falei ou não. Aí algumas pessoas acham que eu estou falando que dá liberdade para pecar. Não, não estamos falando nada disso. Eu estou falando que eu entendi que Deus me olha da mesma forma. E isso me gera mais desejo de ser, de me comportar como alguém santo. Entende? Abner, os santos da igreja são concebíveis, então. Pessoas que encerraram seus processos biológicos, mas que ainda vivem em Cristo, como parte do seu corpo, podendo pedir intercessão por eles, da mesma forma que pedimos para o nosso irmão aqui na Terra. Não entendi, mano. Os santos da igreja são concebíveis, então. Não entendi. Tenta me explicar na linguagem de hoje. Como chegar a esse nível de relacionamento? Compreendendo a verdade da justiça de Deus, que você é santo, que você é filho, que você é aprovado, independente dos seus méritos,
e a dia se relacionar com Deus dessa forma. É um processo, gente. Não existe uma, falou isso, acabou, minha vida ali mudou. É um processo, tá? E vamos continuar. Ó, você aprendeu a viver debaixo da lei. Você vive por méritos e não tem noção disso. Vamos lá. Debaixo da lei. Uma pessoa está debaixo da lei quando tenta assegurar sua salvação, santificação ou aprovação perante a Deus por fazer boas obras ou por cumprir cerimônias. Isso é viver debaixo da lei, gente. Toda vez que a gente está falando no dia de hoje que a pessoa está debaixo da lei, é isso aqui. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito, nós temos que a cada dia lutar para a nossa salvação. Para com essa palhaçada, gente. Sua salvação está garantida em Cristo, irmão. Como que assim você vai lutar pela sua salvação? Não existe lutar pela sua salvação. É a mesma coisa de lutar contra o pecado. Não existe, gente. Você tem que se apropriar do que Cristo fez. Nós não temos mérito nenhum nisso. Nós não temos mérito nenhum nisso. Em Cristo nós somos santos, nós somos aprovados, nós somos justos, nós somos filhos, independente das nossas ações. E quando você tem essa relação com Deus, não importa que dia você viveu, você chama Deus para dentro e fala assim, Deus, te amo, estou aqui e estou a fim de relacionamento. Independente das suas ações naquele dia, seja uma ação boa, seja uma ação ruim. O que me faz, às vezes, não ter intimidade com Deus é porque eu fico sem saber se falo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A questão da Trindade me deixa confuso. Ai, ai. Entendi. É uma dúvida mesmo. Na verdade, quando pecamos, não devemos ter a atitude de nos esconder, como não fez, e sim continuar e não parar de ter comunhão com Ele. Perfeito. Beleza. Agora, lembre disso aqui, gente. Ó. Quando não tente assegurar sua salvação, sua santificação ou sua aprovação fazendo boas obras. É a primeira coisa. E depois, cumprindo cerimônias. O que é cumprir cerimônias? Orar pode ser cumprir uma cerimônia, gente. Olha aqui, eu vou dar esse exemplo, que eu dou direto nos treinamentos que eu faço. Tem gente que peca no outro dia, ora 2 horas mais, para compensar o pecado de ontem. Não, amanhã eu oro mais. Não, essa semana eu pequei, então eu vou fazer 2 dias de jejum. Você está vendo que você está tentando compensar? Isso é viver de obra, gente. Isso é viver de obra. A sua visão em Deus não mudou nada, tá? Deve orar para quem? Você deve orar para os 3. Só que assim, a minha visão é, se Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, tem um motivo. Eu, na maioria das vezes que vou falar, eu converso com o Espírito Santo. Mas eu falo com o pai, eu falo com o filho. Não difere, gente, com quem você vai falar. Como Deus pode tratar o pecador como justo? O Senhor Jesus Cristo conquistou o título para o pecador, o qual é declarado justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação pelo preço pago. Você é justo. Acabou, tá? E como Deus... Isso aqui eu já falei. E vamos desfazer os enganos. Faça perguntas sobre o que você aprendeu de errado. Aqui, ó. Eu falei sobre você ser justo, você ser santo, você ser aprovado, você ser filho, independente dos seus méritos, porque você foi justificado pela cruz. Bom, é isso. O segredo do relacionamento é isso. Quando eu tenho a visão clara disso, eu paro de cumprir cerimônias. Eu paro de olhar Deus como débito. Como que eu tenho que fazer aqui? Como que eu devorar? Entrega o seu coração e acabou. É um processo seu com Deus. Mas vamos lá. Só para a gente abrir para perguntas aqui, qual é a sua dificuldade com Deus, na sua relação com Deus? Para a gente tentar definir qual foi o ensino que você teve que está te atrapalhando. Tem 3, mas os 3 são 1, gente. Posso disponibilizar. Eu baixo ele em PDF e mando no grupo. Mas farei isso amanhã, tá? Ah lá, o Atila falou algo importante, gente. Ó, ficar me culpando. Tipo, Deus não vai abrir a porta porque pequei. Na igreja ensina isso. Vou perder a benção. Não é nem bênção, é benção. É a benção mesmo que eles falam. Gente, isso daí é o famoso a mudança de posição. Você não muda de posição. Não importa que você pecou, você continua sendo justo. Se você pecou, você continua sendo filho. A religião nos ensina que a gente perde a posição. Agora pensa comigo. Se você perder a posição pelo que você fez, você está vivendo por obras. Você está vivendo por ações. Entende? E aqui não é uma abertura para pecar, mas quer dizer que o meu erro, a minha falha, não muda a maneira que Deus me enxerga.
Ele continua me enxergando filho, e ele continua desejando intimidade, e ele continua desejando relacionamento, não importa o erro que você cometeu. Deus nunca vai olhar como as pessoas olham para você depois que você errou. Manter a relação, falar com ele incessantemente, desapegar dos entretenimentos. Certo? Temos que andar debaixo de regras. Tá, isso é o ensino, né? Ou você está querendo dizer que nós temos mesmo? Para mim, Deus é só um. Jesus é Deus que se encarnou e tem o Espírito Santo. Tá. Minha dificuldade é minha intimidade com Deus porque parece que eu tenho que saber usar as palavras certas que ele quer ouvir. Imagina o seguinte, imagina uma filha chegando para um pai, quem é pai vai entender, e a sua filha fala todo bagunçado. Papai, eu quero ir pra cola. Você vai achar ruim isso? O pai vai ficar bravo porque a filha não fala certo? Não. Então, assim, não tem palavras. O que importa é o seu coração. A oração é formal, é ensinado também, na maioria das vezes, pelos religiosos, porque a formalidade está muito mais na aparência. Não, dentro do seu secreto é rasgar o coração e acabou. Entende? Acabou. Entende uma coisa? Outra coisa, gente. Quando a gente entendeu que orar é falar. Quem disse que você precisa falar para orar? Quem disse que você precisa falar para orar? Tem dia que eu deito no chão desse escritório aqui e fico olhando para cima, falo, Espírito Santo, eu me conecto a ti e fico em silêncio. Eu não tenho nada para falar, gente. Eu só vou ficar em silêncio, curtindo a presença de Deus, praticando a presença de Deus e acabou, entende? Acabou, mano. Certo? Gente, vamos lá. Manda para mim aí, agora. Manda para mim, defina até agora que nós falamos. Me defina em uma frase ou em uma palavra o que está sendo esse ensinamento para você. Verdade, verdade, inspirador, transformador, eu sou filho amado, esclarecimento, edificante. Eu já volto na sua pergunta aí, Vitor. Liberdade, mudança de mentalidade, muito bom, obrigado. Mudança, legal. Show, pessoal, muito obrigado por compartilhar. Alívio, ó, isso eu gostei, alívio. Verdade, show. Quando vocês mandam aqui, eu só vou responder a pergunta do Vitor. Como posso manter essa relação? Sempre acabo trocando a conversa com ele para perder horas em algum vídeo do YouTube. Conversas. Eu não consigo manter essa conversa com o pai. Eu não sei o que falo. Eu não consigo expressar o que tem dentro do meu coração. Quando eu não sei o que tem dentro dele. Provavelmente você sofre um pouquinho. Isso me parece características de ansiedade. Na ansiedade, nós ficamos inquietos. Nós fugimos do momento do silêncio, do momento onde temos que encarar a nós mesmos. Entende? Então parece que você fica sempre inquieto, você sempre quer fazendo alguma coisa, você sempre está comendo, assistindo alguma coisa, você sempre está assistindo uma série, está sempre mexendo no Instagram, sempre rolando feed. Isso são características de preocupação e ansiedade. Para ouvir Deus, um dia eu vou fazer uma live e falar sobre isso. Para ouvir Deus, você precisa ter o seu coração e a sua mente relaxada. Para ouvir Deus, tá? E em breve eu faço uma live de como discernir a voz de Deus, tá? Gente, para não ficar tarde demais,